Senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores, queria fazer um registro. Hoje é Dia Internacional da Parteira. Realmente são mulheres que mergulharam na invisibilidade de um país que não preserva a sua cultura e suas raízes. Aqui tem uma matéria de hoje, da Folha de São Paulo, aliás, de ontem, onde a ONU diz que as parteiras podem evitar 2/3 das mortes de mães e recém-nascidos. Eu queria prestar minha homenagem a todas as parteiras do mundo todo, do nosso país, porque a gente imagina que nos países de capitalismo de ponta, essas mulheres desapareceram. Não desapareceram, continuam atuando de uma outra forma, evidentemente, e até mesmo com outros nomes. Mas no Brasil elas são atuantes e elas desenvolvem um papel fundamental, importante na assistência às mulheres, nas regiões longínquas, nas regiões mais isoladas. E além da atividade de partejar, elas desenvolvem uma liderança comunitária muito forte. Eu queria associar essa minha homenagem às parteiras, também aproveitar para homenagear a deputada Janete Capiberibe, que desenvolve um trabalho junto a essas mulheres depois de muitas décadas. E ela apresentou um projeto de lei também, pelo menos há uma década e meia, na Câmara Federal, e esse projeto não avança, que é um projeto pelo reconhecimento da atividade das parteiras. Eu, depois desse registro, gostaria de também fazer o outro registro. Mas antes gostaria de esclarecer a quem nos ouve, a quem nos assiste, de que a nossa função como parlamentar é de legislar, também de fiscalizar a ação do governo e, por último, de articular apoios aos nossos estados, às nossas comunidades, àqueles que, com seus votos, nos mandaram para cá. E é dessa ação, dessa terceira ação, que compete a todo parlamentar desenvolver, que gostaria de falar hoje. E gostaria de falar sobre um tema específico, sobre um projeto específico. Em 2012, quando Camilo Capiberibe governava o Amapá, e o nosso colega senador Fernando Bezerra era ministro da Integração, nós fizemos uma ponte entre o governo do Amapá e o Ministério da Integração, que tem em seu programa um projeto de arranjos produtivos locais, que é um projeto voltado para essa concepção diferente do desenvolvimento. Nós pensamos o desenvolvimento de cima para baixo. No século XX, o desenvolvimento foi pensado em função da indústria automobilística e armamentista. Um pouco uma indústria que está hoje atravessando um impasse, não é? O modelo que nós pensamos de desenvolvimento é que se origina onde as pessoas vivem. E esses arranjos produtivos locais só são possíveis acontecer a partir das potencialidades e também não só das potencialidades e recursos naturais, não é? Mas também as potencialidades humanas e a associação entre possibilidades de aproveitamento de recursos naturais associada às potencialidades humanas que se promove o desenvolvimento. Então, esse projeto que nós apresentamos ao Ministério da Integração, depois de projetos elaborados, foi aprovado pelo Ministério e os recursos começaram a ser liberados. No final do ano passado, foram liberados quase 1.900.000 reais, que era a primeira parcela do Ministério. O projeto, no conjunto, corresponde a 16 milhões de reais, sendo que 13 milhões de contribuição do Ministério e
3 milhões do governo do estado do Amapá. Na sexta-feira, nós fizemos uma reunião envolvendo as comunidades que participam do projeto. As comunidades do Igarapé da Fortaleza. Igarapé da Fortaleza é uma maneira, digamos, simplificada de falarmos de rio, né? Na verdade, o Igarapé da Fortaleza que eu falo eu diria que é maior do que em largura e volume da água do que o Tietê ou do que o Arruda lá em Belo Horizonte, enfim. Nós minimizamos porque quem tem a nossa cidade é a margem esquerda do rio Amazonas, cuja largura chega a 8, 10 quilômetros. Então, quando o rio tem menos de 100 a 150 metros, nós chamamos de Igarapé. Então, essa comunidade habita a foz do Igarapé, e o Igarapé, na verdade, nasce numa lagoa. E ela já desenvolve atividades extrativistas. Eles se dedicam à pesca, principalmente à pesca do camarão, à coleta do açaí e de produtos diversos, alguns madeireiros, outros não madeireiros da floresta. Então, o projeto contempla a instalação de um mercado para recepcionar esses produtos, um pier de atracação para o embarque e desembarque de turistas, porque a região é belíssima. Também contempla a pavimentação de uma área de produtores do polo hortifrutigrandeiro da Fazendinha e 3 fábricas de polpas de frutas. Olha, as frutas nós temos, né, em abundância, que é o caso do açaí, que é um recurso da biodiversidade brasileira que se tornou conhecida nos últimos 20 anos e que terminou ocupando um espaço importante hoje na pauta de exportação lá do nosso estado. É o terceiro item da pauta de exportação, os produtos derivados do açaí, da polpa e o licor de açaí que você pode encontrar nos melhores supermercados dos Estados Unidos ao preço de $50 a garrafa, não é? Então, se foi adensando a cadeia produtiva do açaí, e evidentemente que esses produtos que têm origem nas comunidades locais, na hora que passam pelo processo de industrialização, há um aporte maior de entrada de recursos nessas comunidades. E o projeto Igarapé Sustentável tem esse objetivo. Nós vamos adensar a cadeia produtiva do camarão. O camarão é um produto em abundância. Quando eu era governador, eu servia o camarão na merenda escolar, junto com o açaí, que as pessoas não acreditavam, porque o camarão hoje, se nós formos no supermercado adquirir 1 quilo de camarão, é inviável hoje aqui em Brasília, em qualquer outro estado da Federação Brasileira, servir camarão na merenda escolar. No entanto, lá era possível, dado a abundância, claro, hoje já um pouco menor, mas nós tivemos o cuidado de fazer pesquisa sobre os estoques existentes no Golfo do Marajó, sobre os estoques de camarão existentes na região, e ainda há possibilidade de ampliar o esforço pesqueiro desse produto. Agora, é claro que pescar o camarão para comercializar a 10, 12 reais o quilo fica muito pouco para as comunidades, fica muito pouco para os pescadores. Então, a ideia é adensar essa cadeia produtiva e chegar a um produto industrial, ao camarão seco, enfim, ao hambúrguer de casca de camarão, que pode ser muito aproveitado. Na verdade, essa ideia eu trouxe, senador Fernando Bezerra, eu lhe passo imediatamente logo a palavra. A ideia é que eu, um dia, numa dessas viagens para a Europa, eu encontrei num free shop, eu acho que em Roma, exatamente o mesmo camarão seco. E eu fiz os cálculos, 100 gramas de camarão eu paguei $12. Então, essas 100 gramas de camarão seria $120 o quilo, daria R$300 o quilo. Eu digo, olha, talvez a gente não consiga agregar valor a esse nível, mas a gente vendeu o camarão entre 10, 15 reais. Se uma indústria como essa se instala,
Aliás, porque, na verdade, é uma indústria piloto. Depois que você instala a primeira, muitas outras podem acontecer. E nós já tínhamos tido a experiência da indústria do óleo de castanha, não é? E também da fábrica de biscoito, implantada no coração da floresta, que terminou operando uma revolução na comunidade do Iratapuru, ali no contraforte da cordilheira da Serra do Tumucumaque. Senador Fernando Bezerra. É com alegria, senador João Capiberibe, que lhe faço esse aparte para dar aqui um testemunho da sua luta, da sua disposição, da sua alegria, da sua determinação para viabilizar essa importante parceria do governo federal com o governo do Estado, na época dirigido pelo nosso amigo governador Camilo Capiberibe. Vossa Excelência não só brigou pelos recursos, mas Vossa Excelência contou a sua história de vida, como se fez governador daquele Estado, por o apoio, pela atenção, pelo olhar carinhoso com as comunidades extrativistas, contando, sobretudo, o exemplo do apoio à produção de castanha e a sua ideia, e o seu projeto e a sua bandeira, que terminou sensibilizando as comunidades locais e lhe permitindo o primeiro mandato de governador. E eu tive a alegria de dirigir no Ministério da Integração Nacional, de poder recebê-lo, de receber o governador Camilo Capiberibe e materializar esse sonho de Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência não se contentou com isso. Vossa Excelência me intimou, me convocou para que eu fosse ao seu estado, fosse ao Amapá para poder ver em loco. E eu tive a alegria de visitar o seu estado, de ir às comunidades que iam ser beneficiadas, para poder conhecer melhor a realidade do Brasil, a realidade do norte, da região norte, do enorme potencial e, sobretudo, eu pude testemunhar o carinho com que Vossa Excelência foi recebido pelas comunidades, o apreço, o respeito que o povo do Amapá tem pela sua luta, pelo seu trabalho e pela sua liderança. Portanto, fico feliz que a gente hoje aqui, neste plenário do Senado Federal, podemos estar saudando a materialização do projeto Igarapé Sustentável, que vai trazer tantos benefícios para as comunidades locais do estado do Amapá. Obrigado, senador. Vossa Excelência me faz lembrar a minha passagem por Pernambuco. Nós desenvolvemos lá um projeto. Logo depois da volta do exílio, eu fui trabalhar com o saudoso líder, um dos maiores líderes desse país, Miguel Arraes, e ali nós desenvolvemos um projeto de integração entre campo e cidade, entre a comunidade de Pontes dos Carvalhos, no Cabo, e os municípios de Angelim e Lagedo. O projeto consistia numa fábrica de confecção em Ponte dos Carvalhos, com a construção do espaço para a instalação das mulheres. Em Angelim, uma fábrica de farinha. Em Lagedo, nós fizemos um açude, um pequeno açude em cima de um lajedo de pedra. Ou seja, a ideia é aproveitar as potencialidades locais, pensar e desenvolver ali atividades econômicas. Eu voltei lá 20 anos depois e encontrei tudo funcionando. Foi muito interessante, porque quando eu me aproximei lá do açude, um pequeno açude, nós apenas ampliamos, na época pedimos apoio ao Exército, e ainda eu recém tinha chegado do exílio, então havia uma certa desconfiança. Quando eu fui lá no comando do Exército em Garanhuns para pedir o apoio para que eles pudessem dinamitar as pedras, houve assim uma certa desconfiança, mas no final eles terminaram não colaborando, mas nós conseguimos com os moradores lá. Eles eram especialistas, eles usavam pólvora. Eles tinham lá uma técnica que nós conseguimos ampliar e o açude está lá. 20 anos depois, quando eu me aproximei, alguns comunitários me reconheceram e aí nós ficamos conversando sobre a importância desses pequenos açudes que terminou viabilizando a vida de algumas famílias do entorno desse pequeno açude. Então, essa ideia do desenvolvimento local
contraria terrivelmente, contraria decisivamente o modelo do desenvolvimento brasileiro. O modelo brasileiro foi pensado a vida toda em cima da dependência, em cima da exclusão social, porque nós somos uma sociedade escravagista. E agora mesmo nós temos um outro impasse, né, que é a lei da terceirização, que precariza a condição de trabalho. Então, isso mostra um pouco a nossa história, não é? O Brasil se desenvolveu em cima do escravagismo, da destruição ambiental. Você vê o seguinte: o primeiro recurso da biodiversidade brasileira explorado à exaustão foi o pau-brasil. Depois foi uma sequência de outros, né? E até hoje nós somos ainda produtores de matéria-prima, atendendo um outro ponto do desenvolvimento brasileiro, que é a dependência externa. Então, eu acho que nós temos a possibilidade, um país com a riqueza que nós temos, pode construir um modelo de desenvolvimento completamente diferente desse que a história nos legou e que nós estamos dando continuidade. Portanto, eu queria aproveitar a oportunidade, porque realmente o senador Fernando Bezerra, como ministro, foi fundamental na aprovação desse projeto. Agora nós estamos diante de um problema, não é? O governo do meu estado está inadimplente. É um problema seríssimo para transferir os recursos. Nós temos 11 milhões pendentes no Ministério e não podemos transferir por causa das inadimplências. E a discussão hoje lá é por que o Estado está inadimplente. A razão é muito simples. Em 2010, houve uma operação, por determinação do STJ, prendeu as autoridades locais quase todas. Junto com as autoridades, levaram a documentação toda, né? Levaram a memória dos computadores, levaram tudo que tivesse ali de papel e não devolveram. Eu já mandei documentos pedindo que me desse acesso às informações, que devolvesse. Até hoje não devolveram. O governo não pode prestar contas. Como não pode prestar contas, fica inadimplente. Para retirar as inadimplências, tem que recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Olha, o governo que assumiu agora foi exatamente o que foi preso lá em 2010. Aí ele fica com dificuldade de se autodenunciar. Como ele não pode se autodenunciar, não tem como resolver o problema, nós estamos diante do impasse. Então, tem uma Câmara de Negociação na AGU que eu espero que saia alguma solução, senão o nosso projeto vai morrer na casca, porque o governo federal está impedido de transferir os 11 milhões, que completaria os 13 milhões do Ministério, né? Já tem quase 2 milhões na conta, que poderiam começar as obras, mas a minha preocupação, e a preocupação dos comunitários da reunião, eles sabem da situação do meu Estado, eles sabem da situação do nosso Estado e manifestaram a sua preocupação com a execução desse projeto em função dessas dificuldades que nós estamos vivendo. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.